A culpa não é da GP25. Essa afirmação foi feita e já falaremos quem fez. Será que a culpa do mau desempenho de Pecco Bagnaia é da nova versão da Ducati? A situação do bicampeão mundial de MotoGP Pecco Bagnaia na temporada 2025 é sem dúvidas a pior da sua carreira desde que foi promovido à equipe de fábrica. Já fizemos no nosso canal do YouTube Sport Total momentos emocionantes e também no nosso site informatudo.com.br/esportes várias matérias sobre o assunto, onde Pecco costuma culpar a moto, mesmo dizendo que não entende os motivos, apenas relata que a sensação mudou muito de como era na versão anterior. Porém, tem alguém que compete e muito bem com ela, Marc Marquez. E se ignorarmos os resultados impressionantes do espanhol, realmente parece que a GP25 é inferior a algumas das demais fábricas do grid, principalmente com relação e comparação direta com a GP24. E quem fez essa análise do nosso título com relação a Pecco Bagnaia é Fábio Di Giannantonio, que também pilota uma versão atualizada, a Ducati de 2025, e não a culpa pela queda de desempenho de Francesco Bagnaia na atual temporada de MotoGP. Digia passa por uma temporada de altos e baixos, mas não culpa a moto. Inclusive, Digia fala que não sente nenhuma diferença. Com a GP24, a Ducati alcançou um grande sucesso na temporada passada, porém, devido às restrições, a atualização de 2025 não pôde ser testada de forma particularmente extensiva antes de iniciar a temporada. Todos lembramos bem que nos testes de inverno a Ducati remou para trás na maior parte do tempo, abandonando o motor e o chassi 2025. Mas isso não significa que a GP24 e a GP25 sejam idênticas. Com relação a isso, Fábio diz que existem pequenas diferenças, mas que são os pilotos que fazem a maior diferença, fazendo essa relação com o baixo desempenho de Bagnaia. Vemos Bagnaia tendo todas essas dificuldades, porém Fábio acrescenta que no caso dele não é assim, pois ele diz que pilota pelo menos um segundo mais rápido em todas as corridas do que no ano passado. E ele cita e culpa as circunstâncias, dizendo que foi abatido por adversários, teve problemas e ferimentos. Então acha que não está pior. Diz que às vezes o piloto tem sua pior temporada devido a certas circunstâncias, e às vezes tem sua melhor temporada devido a outras certas circunstâncias. Ele diz que força pelos resultados todo fim de semana como equipe. Diz que a moto é incrível, mas que algumas coisas são necessárias para que possa ser rápido. Diz que às vezes encontram essas coisas e às vezes não. Mas mesmo assim afirma que ainda é a melhor moto que já pilotou na MotoGP até o momento. Relembrando que já teve 3 pódios este ano e que não terminou no pódio em nenhuma corrida no ano passado. Já Bagnaia não pode falar o mesmo. Na Áustria, no último final de semana, se ignorarmos a sprint, onde o azar tomou conta dele, na corrida durante 16 voltas, o número 63 apresentou um bom desempenho em terceiro lugar, com a terceira posição nos tempos de volta mais rápidos. Isso também demonstrou que o italiano era competitivo, mas no último terço da prova, os adversários atacaram o bicampeão mundial, sendo a Costa, Aldegger, Bastianini, Binder e até o piloto da Honda, Joan Mir, deixaram Bagnaia para trás até a linha de chegada. Enquanto Marc Marquez e o novato Fermin Aldegger comemoraram outra dupla vitória da Ducati, Bagnaia terminou em 8º, uns bons 12 segundos atrás. Questionado pós-corrida, Bagnaia disse que não conseguiu entender o que aconteceu, pois ele era rápido na sexta e no sábado. Disse que ano passado fazia bom uso da tração traseira e de que agora parece que esqueceu como fazer. Talvez trágico possa ser uma boa palavra a usar para representar o que acontece com o bicampeão. Então, com isso, vemos que Bagnaia é o único que reclama da moto, apesar de termos que lembrar aqui que, a exemplo de Marc Marquez, Digia também veio de uma moto inferior, a GP23, enquanto Bagnaia estava acostumado com a versão melhor, a GP24. Mas, por outro lado, com o desempenho que Marquez tem demonstrado, prova também que é possível vencer com a GP25, coisa que Bagnaia não consegue fazer, tendo vencido apenas uma vez, e foi quando Marquez caiu lá em Austin. Agora, o comentário por conta de vocês, e até a próxima! Você sabia que 3 bancos bem famosos quebraram no Brasil somente neste ano? Já pensou se acontece no seu banco? Você sabe o que acontece com o seu investimento? Saiba mais no vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. Ali no canal também tem muitas dicas sobre investimentos, não perca a chance!